O vídeo a seguir é uma animação dirigida por nós 5. Nicolas, Van Dijk, Cauã, Yuri e José. Dito isso, espero que goste do vídeo. Nossa, semana que vem tem prova de redação e eu não sei do assunto. E agora? Quem poderá me ajudar? A gente, é claro. Jura? Então, por favor, me ajude. Do que você precisa? Preciso de uma revisão de gênero textual de poema, narrativa de memória, conto de ficção científicas, notícias, artigo de opinião, ideia legislativa. Caramba, quanta coisa. Deixa de preguiça, Van Dijk, e vamos logo com isso. Tudo bem, vamos. Vamos começar. Vou explicar sobre poema, um tema simples de aprender. Primeiro temos que saber o que é um poema. Poema é um texto literário escrito em versos e são distribuídos em estrofes. Esses versos podem ser regulares, brancos ou livres. Se for composto por versos regulares, esse texto poderá apresentar diversos tipos de rima. Também pode ser narrativo, dramático ou lírico. Com relação às diferenças entre poema e poesia, o poema se refere a uma estrutura textual, enquanto a poesia está relacionada ao conteúdo do texto. O poema tem uma estrutura bem única, como podemos ver nesse exemplo. Vi uma estrela tão alta, vi uma estrela tão fria, vi uma estrela luzindo na minha vida vazia. Era uma estrela tão alta, era uma estrela tão fria, era uma estrela sozinha, luzindo no fim do dia. Porque da sua distância para a minha companhia não baixava aquela estrela, porque tão alto luzia. E eu ouvi-a na sombra funda responder que assim fazia, para dar uma esperança mais triste ao fim do dia. O poema lido apresenta rimas e 4 estrofes de 4 versos cada, sendo assim uma quadra ou um quarteto. O poema narra a história de um personagem que acompanha uma pequena estrela brilhar no céu. Existem também os tipos de estrofes de acordo com a medida do verso, sendo o simples, poema composto de versos que possuem a mesma medida, compostas, poemas que agrupam versos de medidas diferentes, ou livres, quando há agrupamento de versos sem nenhum rigor métrico. As estrofes também possuem suas classificações de acordo com o número de versos que possuem, sendo monóstico, estrofe formada por um verso, dístico ou parelha, estrofe formada por 2 versos, terceto ou trístico, estrofe formada por 3 versos, quarteto ou quadra, estrofe formada por 4 versos, quintilha, quinteto ou pentástico, estrofe formada por 5 versos, sextilha, sexteto ou hexástico, estrofe formada por 6 versos, septilha, hepteto, heptástico, sétima ou septena, estrofe formada por 7 versos, oitava ou octástico, estrofe formada por 8 versos, nona, estrofe formada por 9 versos, ou décima ou década, estrofe formada por 10 versos. Também existem os versos livres, que recebem esse nome por não seguir nenhuma regra poética, ou os versos brancos, que são aqueles que não possuem rima, porém podem exibir uma métrica. Falando em métrica, também existem classificações para ela, sendo versos isométricos, que são aqueles que possuem a medida igual, e versos heterométricos, os que apresentam versos de diferentes medidas. E foi isso. Espero que você tenha entendido. Posso te ajudar com narrativa de memória. Uma narrativa de memória nada mais é que contar histórias passadas em primeira pessoa sobre fatos armazenados na memória, vivenciados ou não pelo narrador. A narração não precisa necessariamente ser feita por quem vivenciou o fato, mas por qualquer um que lembre-se do ocorrido, como podemos ver aqui no quadro. Valor de infância. Sentado na varanda da minha casa, observo a fumaça que sai do corão do asfalto. É o tempo da seca, e meus olhos experientes veem uma paisagem bem diferente daquela do meu tempo de infância. Faz tempo, mas a saudade insiste em bater e trazer recordações. Nasci numa fazenda no município de Catalão. Tinha uma vida simples e tranquila. Meu pai cuidava da roça, do gado e mamãe da casa, da comida e da educação dos filhos. Meu irmão e eu tivemos uma infância ingênua, sem riquezas ou luxo, mas havia uma alegria de viver muito grande, principalmente na hora da diversão. À noite, subindo em pedaços de galhos cortados em forma de forquilha, brincávamos de perna de pau, e assim éramos palhaços do nosso circo imaginário.
O aplauso era o zum-zum de grilos e cigarras e o céu. A luna preta cheia de furinhos iluminados. A casa de estilo bem antigo ficava à sombra de flamboyantes e tinha um pomar que adoçava minha infância. Mangas, carambolas, laranjas, jabuticabas pretinhas. Ali, a sanfonia dos passarinhos alegrava nosso dia, e bastava andar um pouco mais perto pelos arredores da fazenda para encontrar as mais coloridas e doces frutas do cerrado. Eu me lambuzava com as mangabas, muricis e gabirobas. Uma delícia! Naquela época, a infância tinha muito mais sabor. Mas o que eu mais gostava de fazer era tomar banho no riacho que ficava nos fundos da minha casa. A água era sempre limpa e fresquinha, e lá meu irmão tentava me ensinar a nadar. Ele dizia que bastava eu engolir um lambari vivo que eu iria aprender rapidinho, mas eu nunca tive essa coragem. O riacho era passagem para outras fazendas e para a escola, e ao fazer a travessia, precisávamos nos equilibrar na pinguela, tronco que servia de ponte. Quando alguém caía, shibum! Aproveitava para se refrescar nas águas cristalinas. Íamos a pé para a escola, junto com os filhos dos vizinhos, e ao caminho era o nosso parque de diversão, principalmente quando chovia, pois descalços brincávamos de chutar a água empoçada uns nos outros, e todos virávamos piratas nas canoinhas de papel que deixávamos a enxurrada lavar. Certa noite estávamos dormindo e o galo já começava os avisos do dia, quando de repente ouvimos foguetes e cantoria. Era uma traição. Isso acontecia toda vez que os vizinhos e amigos se juntavam e de surpresa chegavam à casa de alguém para ajudar a fazer alguma tarefa mais difícil. No caso, era a reconstrução do rego d'água. Enquanto homens ficavam naquela labota, as mulheres preparavam as comidas. O cheiro do pequi era o sinal de almoço na mesa, que tinha também frango, angu, quioba frito, arroz e tutu de feijão. No fim da tarde, o som da sanfona chamava para encerrar o serviço e o forró levantava a poeira na pista de chão batido. As festas da roça alegravam a vida das pessoas. Eram feitas em ranchões cobertos com folhas de coqueiro e iluminadas por lamparinas. Minha mãe preparava e doava pratos deliciosos, as prendas, que eram disputadas na hora do leilão. Vestidos com roupas de chita, íamos com a intenção de dançar a noite inteira, mas quando acabava o querosene das lamparinas, a escuridão colocava fim à festa daquela noite, e era só esperar pela próxima. A vida simples na roça me ensinou a dar valor a essas reuniões de amigos e de familiares, a respeitar os mais velhos, a pedir a bênção aos pais até na hora de dormir, a dar palavras em nome da honra, e me ensinou também que a história da nossa vida se mistura à história do nosso lugar. Hoje, muitos desses valores não existem, e os lugares também não existem. Depois de muitos anos, voltei à fazenda onde nasci. Esperava encontrar ao menos as paredes da velha casa, alguma árvore do meu pomar, ou então saborear as doçuras do cerrado. Tudo numa tentativa de encontrar ali um restinho da minha antiga felicidade. Mas em nome do progresso, os moradores atuais colocaram tudo abaixo para plantar soja. Não restou nenhuma árvore e o riacho que banhou minha infância estava morrendo, quase seco. O meu lugar se foi e agora só existe em minha memória. Se tenho um desejo, voltar ao tempo de criança e viver tudo de novo. Narrativas de memória, por serem um gênero literário narrativo, não tem compromisso com a verdade, realidade exata. O narrador pode usar boa dose de criatividade para que seu texto se torne mais atraente e consiga prender e entreter mais o leitor. Um texto de memórias tem o objetivo de resgatar um passado a partir das lembranças de pessoas que, de fato, vivenciaram esse passado. Ele representa o resultado de um encontro, no qual as experiências de uma geração anterior são repassadas para uma outra geração, dando assim continuidade ao fio da história, que é de ambas gerações. A história que cada indivíduo traz em si, a memória do grupo social ao qual pertence. É esse resgate das lembranças de pessoas mais velhas passadas continuamente às gerações mais novas, por meio de palavras e gestos, que liga os moradores de um lugar. O fato de entender que a história de alguém mais velho é a nossa história desperta um sentimento de pertencer a determinado lugar
e a certa coisa. Existem algumas características comuns desse gênero, como expressões em primeira pessoa usada pelo narrador, como eu me lembro, ou então vivi numa época em que. Também existem verbos que remetem ao passado, como lembrar e reviver. Também existem expressões que ajudam a localizar o leitor na época narrada, como naquele tempo. Bom, espero que você tenha entendido esse assunto. Sou bom em contos de ficção científica, eu posso te ajudar. O gênero ficção científica é uma forma de ficção que se desenvolveu no século XX e se refere a qualquer ficção que inclua um fator científico como componente essencial da narrativa. Este tipo de ficção lida principalmente com o impacto da ciência, real ou imaginária, sobre a sociedade ou indivíduos. Este tipo de gênero literário pode consistir de uma extrapolação cuidadosa e bem informada de fatos e princípios científicos, bem como pode tratar de áreas completamente imaginárias, que sejam até contraditórias a tais fatos e princípios. Em ambos os casos, a plausibilidade baseada na ciência é um requisito obrigatório. O gênero ficção científica surgiu ao final do século XIX com os romances científicos de Júlio Verne, cuja ciência estava ao nível da invenção, e com novelas científicas de crítica social de H.G. Wells. A ficção científica teve um grande impulso de desenvolvimento a partir de 1926, quando Hugo Gernsback fundou a Amazing Stories Magazine, que era devotada exclusivamente a histórias deste gênero de literatura. O rádio, a televisão e o cinema têm reforçado grandemente a popularidade da ficção científica. Uma dica que te dou: nunca extrapole demais. Quanta magia você coloca no texto, tem que ser algo que não seja tão surreal. Agora eu vou ler um trecho de ficção científica. O homem do gorro vermelho desceu no trenó, ainda muito agitado, pois quase foi descoberto na última cidade. Olhou para o controlador temporal e viu o mostrador digital marcar 8. Sorriu maliciosamente. E se deixasse chegar a 0 antes de voltar para a alcova? Deu de ombros, olhou para a chaminé apertada e sorriu enquanto teclava um dos botões de controle do pad, transmutando uma pequena parte do telhado e descendo levemente usando a moto gravitacional do aparelho, até tocar no piso da sala. Não é magia, criatura idiota, falou para o menino de pijama vermelho, de cerca de 10 anos, que estava escondido atrás de uma das poltronas da sala, congelado no espaço-tempo. Eu gosto de notícias, sempre quero estar por dentro das coisas, então acho que posso te ajudar. A notícia é um gênero textual, jornalístico e não literário que está presente em nosso dia a dia, sendo encontrada principalmente nos meios de comunicação. Trata-se de um texto informativo sobre um tema atual ou algum acontecimento real, veiculado pelos principais meios de comunicação, jornais, revistas, meios televisivos, rádio, internet, dentre outros. Por esse motivo, as notícias possuem teor informativo e podem ser textos descritivos e narrativos ao mesmo tempo, apresentando, portanto, tempo, espaço e as personagens envolvidas. Características da notícia. As principais características do gênero textual notícias são texto de cunho informativo, textos descritivos e ou narrativos, texto relativamente curto, veiculado nos meios de comunicação, linguagem formal, clara e objetiva, textos com títulos, principal e auxiliar, textos em terceira pessoa, impessoais, discurso indireto, fatos reais, atuais e cotidianos. A notícia é formada por 2 títulos, ou seja, um principal, também chamado de manchete, que sintetiza o tema que será abordado, e outro um pouco maior, o que auxilia o entendimento do título principal, ou seja, é um recorte do assunto que será explorado. Pera, se cada um já leu um e já foram 4, sobrou dois para eu ler? Ah, não. Deixa de preguiça, Vandick, e vamos logo com isso. Tá, eu explico. Artigo de opinião e de legislativo. Vou começar por artigo de opinião. O nome já é autoexplicativo, mas tudo bem. O artigo de opinião é um gênero textual pertencente ao tipo argumentativo e tem como intencionalidade apresentar o ponto de vista do articulista locutor do texto acerca de algum assunto relevante socialmente. Circula em especial em jornais, revistas e sites de internet e pode tratar de temas polêmicos em que são apresentados
fatos, dados estatísticos e discursos de autoridade para fundamentar a tese apresentada. A ideia é de que, por meio da linguagem verbal escrita, as pessoas possam intervir socialmente para contribuir com os debates que estão em voga, oferecendo subsídios para que outros também se posicionem a respeito de questões importantes, que vão desde aquelas relacionadas à política, à educação, ao meio ambiente, até aquelas de âmbito internacional, ou voltadas aos valores sociais e à ética. Nesse sentido, qualquer assunto pode ser trabalhado em um artigo de opinião. O artigo de opinião, por tratar de temas de atualidade, polêmicos e até mesmo provocativos, exigirá do autor competência para a seleção dos melhores argumentos sem desrespeitar o interlocutor ou subestimar posições alheias. É um texto a ser publicado em veículos de comunicação que podem ter leitores de diferentes perfis. Nesse sentido, é fundamental adequar a linguagem, prevendo as características do público que acessa aquele determinado meio. O título deve ser atrativo, convidativo. Nesse momento, com criatividade, já é possível a adesão do leitor às ideias a serem defendidas no artigo. É permitido flexionar verbos e pronomes na primeira pessoa do singular, ou seja, embora seja essencialmente a fundamentação das opiniões apresentadas, elas podem ser construídas de forma subjetiva, contudo, muito articulistas optam pela terceira pessoa do discurso. Considerando as características do veículo de publicação, o artigo de opinião é um texto geralmente curto, com linguagem direta, objetiva, simples e harmônica. Primeiro, a estrutura se baseia na introdução, contextualização ou apresentação da questão que está sendo discutida. Segundo, desenvolvimento, explicitação do posicionamento adotado com a utilização de argumentos e de contra-argumentos. Apresentação de dados, informações e discursos de autoridade. Terceiro, conclusão, ênfase, retomada da tese ou proposta de intervenção social. Como se faz um artigo de opinião? Estude bastante o assunto que pretende abordar. Verifique autores que já trabalharam o tema e selecione informações que estejam adequadas ao seu ponto de vista. Lembre-se de utilizar sempre fontes de pesquisas fidedignas. Construa argumentos fortes que tenham fundamentação pertinente e de que fato sustentem o ponto de vista. Evite o uso exagerado de discursos do senso comum. Tente prever quais argumentos e outro lado poderá utilizar e antecipe-se, fortaleça o ponto de vista defendido, refutando o que lhe é contrário. Retome a tese para construir sua conclusão. Caso seja possível, apresente uma proposta exequível de intervenção social, como forma de apontar caminhos para a solução de problema tratado no texto. Não se esqueça de adequar a linguagem ao público leitor. Produza um título criativo. Agora um pouco sobre a ideia legislativa. Ideia legislativa é uma sugestão oferecida por cidadão para a criação, modificação ou extinção de norma jurídica, submetido à possibilidade de apoio de outros. Prazo para a obtenção de 20 mil apoios individuais e consequente conversão em sugestão legislativa, que é analisada pelo CDH. É um gênero textual que possui linguagem formal, pois está ligado a um tema político onde é exigido mais respeito. Ele, em geral, é constituído em volta de uma ideia que algum cidadão que possa beneficiar socialmente uma população, obviamente, se for aprovada pelo governo e demais cidadãos. E foi isso. Espero que tenha entendido. Nossa, muito obrigado. Você me fez aprender a matéria toda. Prometo não esquecer. Tchau!